Fala galera, eu vou defusar aqui mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje trazendo mais um vídeo de Jujutsu Kaisen módulo. Eu gosto demais dessa série, tá bom? Fiz uns vídeos aí, não deu tantas views, mas eu vou continuar fazendo alguns vídeos aqui. Mas a série é curta, né? Vai durar mais uns 6 meses aí, deve estar encerrando. Mas é muito legal ver o avanço na escrita de Akutami e principalmente no desenvolvimento de personagens. E o Dabura, o grande vilão, o Sukuna da parada, olha, que personagem incrível que tem aqui. Porque Dabura tem uma composição muito louca. No começo você olha e fala, pô, é o Sukuna, reencarnou o Sukuna ali. Só que você começa a entender que ele é muito mais honrado do que você imagina. Seria Dabura a reencarnação de Satoru Gojo? Bom, assista esse vídeo até o final, porque eu trouxe uma análise aqui do Dabura e como Akutami fez um dos personagens mais icônicos de Jujutsu Kaisen em poucos capítulos. E eu acho que é isso que traz o brilho de um grande autor. Contar uma história boa num espaço tão curto. Assista esse vídeo até o final, tá bom? Se você é novo no canal, vai na maciota. Mas se você é um feiticeiro convicto e não fica meio dividido igual o Satoru Gojo, deixa o dedão no like. Ai cara, essa piada é muito ruim, velho. Deixa o dedão no like pra dar uma força pra esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre Dabura, o vilão ou seria o herói de Jujutsu módulo. Então vamos lá, meus amigos, dentre os Shimurianos temos o seu líder, Dabura, um dos personagens mais intrigantes da nova série. Conhecido como a grande autoridade que comanda os demais alienígenas através do medo. Quando introduzido, era impossível não olhar para ele e não ver o Sukuna. Até mesmo teorizar que talvez o Rei das Maldições tenha reencarnado nessa versão alienígena de alguma forma. Mas ao longo da história descobrimos muito mais de Satoru Gojo do que de Sukuna nessa figura. Nos foi revelado que os Shimurianos tinham diferentes povos e Dabura fazia parte do povo Deskunti. E ficamos sabendo que esse povo de Deskunti e o povo de Rumel, ao qual Maru e Cross faziam parte, estão em conflitos por terem diferentes crenças em cima dos Carians, que são aquelas criaturas que são consideradas sagradas pelos Rumels, mas que atacam e devoram o povo de Deskunti. Então o que parecia ser uma divisão mais religiosa acabou se mostrando muito mais intrincada, porque descobrimos que tinha uma espécie de sufocamento social sutilmente estruturado em cima dos Rumel. E o povo de Deskunti acabou sendo responsável por isolar o povo de Rumel, o que deixou eles muito mais fracos e fragmentados, precisando literalmente lutar para continuar sobrevivendo. Só que então um dia a filha do chefe Deskunti foi morta a golpes de facão por um Carian. Como retribuição pela morte da sua filha, o chefe Deskunti exigiu as terras e o canal dos Rumerianos. Para proteger o seu povo, Dura, o herói da vila, aceitou um desafio de duelar com o campeão da tribo Deskunti. Esse campeão era ninguém mais, ninguém menos que Dabura, que olha só, era um velho amigo. O mais interessante disso tudo é descobrirmos que Dabura só duelou com seu amigo porque sua irmã foi sequestrada e ele acabou forçado a lutar contra Dura, mesmo a contragosto. E é interessante ver, galera, que apesar disso tudo, os dois clãs posteriormente trabalharam juntos, né, com Cross, irmão de Maru, ajudando Dabura, que tem suas próprias prioridades bem definidas. Ele partiu junto com os Shimurianos para protegê-los e o objetivo principal era que os Shimurianos encontrassem um novo lar. E aqui voltamos ao desenvolvimento pra lá de legal de Dabura, porque mesmo que os Shimurianos quisessem invadir, ele vetou a proposta preferindo a coexistência. Mas, como o mais forte deles, ele basicamente disse, podemos sim invadir a qualquer momento, só que vamos tentar a diplomacia primeiro, já que eles deixaram Shimuria justamente para encontrar os seus vizinhos no espaço. A diplomacia estava durando até que o Cross infelizmente acabou baleado. E a cena de Dabura intervindo, meus amigos, é de causar arrepios na espinha. Mais uma vez você vê ali um vislumbre de Sukuna. Basicamente Dabura faz todos os humanos que estavam ali tremerem na base. E sabe o que é mais legal? Mesmo quando o Cross foi baleado, ele poderia ter dizimado tudo e invadido. Mas Dabura não fez. Mais uma vez ele queria diplomacia. Se os alienígenas fizessem inimigos no planeta, quanto tempo levaria até uma guerra eclodir ou eles serem expulsos novamente? Não era a ideia inicial da jornada deles. Dabura pretendia inclusive matar todos os subordinados de Uzami por machucarem Cross, mas ele mostrou misericórdia. O verdadeiro poder não consiste em impor sua força a todos os lados.
consiste em conter-se, controlar sua força desmedida e demonstrar misericórdia. E é então que notamos que não temos o Sukuna aqui como um líder dos alienígenas, temos um belíssimo personagem muito único que mescla tudo que o Jujutsu clássico nos mostrou em suas belas entrelinhas. Eu acho que todo fã de Jujutsu concorda comigo em pelo menos uma coisa. Jujutsu é complexo, né? Jujutsu é muito mais do que lutas porque tem diversos diálogos e textos que às vezes não terminam ou que ficam entreabertos ou que tem que gerar uma interpretação própria. Isso são entrelinhas e é muito rico essa série nesse quesito. E o Dabura ele parece uma amálgama de vários conceitos que ficaram para trás. Olha só, dizem que feiticeiros poderosos têm um forte senso de si mesmo e calamidades naturais exigem um senso de si avassalador. Dabura, no entanto, parece não ter ego algum, ele é bastante humilde, não parece ter nenhuma motivação pessoal além de cumprir uma promessa que fez a Dura, seu velho amigo, e ele já era o mais forte antes disso. E ele tende a ser um seguidor em vez de fazer as coisas por conta própria em raras ocasiões. Embora a energia amaldiçoada e a Horoluka, que é a energia dos Shimurianos, tenham efeitos semelhantes, eu imagino que elas não sejam a mesma coisa, tá galera? A energia amaldiçoada do planeta Terra vem das emoções negativas dos humanos. E eu acho que a dos Shimurianos não vem de emoções puramente negativas. Porque se viesse, não haveria necessidade do Dabura ser uma figura tão semelhante a Sukuna no visual, mas tão distante nos seus meios. Inclusive, vou até abrir um espaço aqui. Minha teoria é que a Horoluka é energia positiva pura e verdadeira. E se trata de uma combinação de energia positiva e negativa em seu estado mais cru. Os Karyans são como espíritos amaldiçoados, então provavelmente também possuem energia negativa. Só que os Karyans, eles são animais físicos pelo que foi mostrado até agora. Então a energia reversa não os destruiria. Lembram da energia reversa? A energia capaz de anular a negativa e inclusive curar qualquer feiticeiro. Então a energia positiva e negativa aplicada na técnica do Gojo criou até mesmo uma massa imaginária. O vazio roxo. Talvez a verdadeira mistura de energia pura crie massa real, assim como os Karyans. E esse minério de Mu que foi usado para construir a nave dos Shimurianos. Eu quase posso garantir para vocês que essa Horoluka pode ser uma manifestação de sentimentos, tá bom? Não só de energia negativa que os humanos emanam. Os humanos eles criam manifestações negativas e os Shimurianos criam manifestações positivas simplesmente porque uma se baseia no medo e outra na esperança. E inclusive é por isso que Maru conseguiu construir a sua nave justamente quando ele estava animado para partir do planeta. Espíritos amaldiçoados são criados a partir de emoções negativas. E existem vários personagens, Gojo, Sukuna, Megumi inclusive, que parecem ficar muito mais fortes com o que é comumente visto com emoções positivas. Até mesmo o treinamento emocional do Yuji visava manter seu estado emocional em geral. Então eu acredito que se isso aqui for verdade, o Akutami ele está expandindo uma discussão há muito esquecida por grande parte dos fãs, que é a conversa de Mahito e Geto sobre as diferentes técnicas amaldiçoadas operarem de maneiras que se contradizem logicamente. E é por isso que eu peguei um carinho especial por Jujutsu Módulo. Ela complementa muito a série clássica e mostra que o autor não esqueceu dessas diversas conversas que ficaram em aberto. Mas então, pegando tudo isso e voltando aqui pro Dabura, na luta do Gojo e Sukuna, o tema principal era poder igual solidão, mencionado diversas vezes nesse belo combate. E o Dabura, ele parece bastante solitário aqui, mesmo entre seus pares. E isso cria uma profundidade porque traz o problema que, ao que parece, ele não tem um senso de identidade, né? Ele é uma anomalia do próprio Jujutsu. Possui o poder bruto dos mais fortes, mas não tem mentalidade nem autonomia alguma. Ele não é um tirano, ele não é uma pessoa, ele nem é uma calamidade. Ele é apenas uma arma para os outros usarem e nada mais. Mesmo os Rumerianos o veem como uma arma. Mesmo depois de ele ter sido seu protetor, eles apenas o veem como uma arma para apontar para o Japão e impedir que seu novo lar seja tomado. É uma situação inclusive pior que a de Satoru Gojo quando ele estava vivo, porque o Gojo ainda tinha esse senso de autonomia e era visto como uma pessoa pelos outros. O Dabura, ele é apenas uma bomba nuclear, uma arma feita para aniquilar obstáculos, enquanto o Gojo é uma ferramenta feita para o crescimento dos outros. Tudo para criar um futuro melhor do que ele teve. Já o Sukuna, bom, o Sukuna era uma calamidade, né? Moldada por sua época. Talvez
o Dabura tenha sido abençoado da mesma forma que o Yuta, uma anomalia com quantidades muito altas de energia amaldiçoada, ou Horuluka, que despreza a luta e a vê apenas como um meio para o fim. E ele pode ter um forte senso de si mesmo, mas ainda não exploramos a fundo seus pensamentos mais íntimos. E pelo que eu pude perceber até agora, ele parece estar realmente cansado de ter que se envolver em conflitos pelo bem dos outros. Talvez Dabura no fim só queira uma vida pacífica, além de cumprir sua promessa ao seu amigo Dura, e esteja buscando isso há tempos. Talvez essa seja a sua motivação, seu objetivo, que parece cada vez mais distante conforme a série avança. Então, pegando tudo isso, o Dabura ele parece inclusive uma antítese do Sukuna, né? Que é uma pessoa que está constantemente servindo outros que são consideravelmente mais fracos do que ele, tudo por conta dos seus fortes laços, seu amor por sua irmã e a promessa feita ao seu amigo. Isso é inclusive contrário à premissa principal que Jujutsu Kaisen propôs inicialmente. O Dabura ele se sente muito mais aqui como um Gojo. Eu acho que ele é o Gojo do povo alienígena, meramente uma arma a ser explorada. E sim, eu vejo ele como uma homenagem a Satoru Gojo, que no fim das contas acabou voltando de uma forma um tanto quanto diferente. Tem um visual de Sukuna, mas no fim Dabura se parece muito mais com Gojo pela solidão que ele possui. Ele tem uma natureza calma, pacífica, até que surge a necessidade de se transformar em uma calamidade. Enquanto Sukuna estava sempre no seu modo calamidade, o Dabura já é um pouco mais contido. A forma como ele falou e se comportou na cena depois que o Cross foi baleado me faz pensar que ele tem uma forte personalidade. Ele agiu guiado apenas pelos seus próprios instintos em relação a toda aquela situação. O falso Tengen ali mandou que ele parasse, mas ele ignorou completamente. Ele só parou por impulso porque a situação o fez lembrar do seu amigo. Se ele fosse um mero seguidor ou um tirano, teria obedecido ou teria continuado. E ele definitivamente faz o que quer. Então o Dabura ele acaba sendo uma viagem ao significado do senso de si, que inclusive eu repeti bastante nesse vídeo, né? O senso de si, que muitos realmente nem sabem o que significa isso. O senso de si não tem a ver com o ego ou o egoísmo. É muito mais com o autoconhecimento e agir de acordo com suas próprias crenças. Em geral, a maioria das pessoas mente para si mesma. Sabe a famosa ginástica mental? Pois é, em Jujutsu Kaisen é provavelmente por isso que feiticeiros que manipulam energia amaldiçoada costumam morrer com arrependimentos e é preciso um exorcismo. E esse ciclo se mantém por longos 1000 anos puramente porque a humanidade ela é assim. Dabura pode não ter uma personalidade tão marcante quanto o Satoru Gojo ou Sukuna, afinal a série é curta, mas é decisivo, confiante e capaz de agir sem se questionar constantemente. E sim, eu vejo o Dabura como o Gojo dos alienígenas. Ele convive com as pessoas, é tranquilo e se importa com eles, fazendo o possível para uma coexistência. Já o Yuji, o que é bem interessante, né? Parece que segue aqui os passos do Sukuna, né? E já representa esse lado mais sombrio, sendo o mais forte atualmente, permanece isolado, sem se importar com as pessoas como Nobara, mesmo após a morte de Hana. Ele é tudo o que Gojo não queria e tudo o que o Sukuna desejava, a mais pura solidão. Muito legal, né? Eu gosto muito assim de ver a composição de personagem e eu sempre acho que é um bom estudo para quem gosta de história, para um amante de uma boa história, pegar essas histórias curtas e ver como os autores conseguem lidar com elas e fazer essa trama construir tão bem. O Dabura eu acho muito curioso, muito interessante. Ele parece aquele personagem estoico que não fala, mas ele tem uma profundidade incrível porque ele se conecta tanto a Gojo, nosso honrado, quanto a Sukuna, a calamidade. Uma mescla dos dois, uma amálgama de tudo que existia em Jujutsu Kaisen. E você gosta do Dabura? Tem alguma teoria de qual que é a habilidade dele? Já descobriu? Coloca aqui nos comentários, eu quero saber se você descobriu qual que é a habilidade dele aí, monstruosa, poderosa, a calamidade ou a honrada. Mas acima de tudo, se gostou desse vídeo e não está dividido, deixa o like no vídeo aí pra gente saber se você gostou. Até a próxima. Eu, Steve, fui.